Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Momento Best-Seller. Por aqui contamos histórias de autores como eu, já foram best-sellers, e hoje Fabiana Baggio, Fabi, minha amiga, minha mentora de Feng Shui, está aqui com a gente. Vamos muito em breve conhecer a história da Fabi, mas antes queria te pedir para, por favor, seguir esse conteúdo, poder compartilhar com seus amigos na rede social também, para a gente isso é muito importante. E caso você queira, como eu e como a Fabi, também virar um autor best-seller, clica aqui que estamos te esperando. Fabi, querida, queria primeiro te agradecer porque você me ajudou a entender por que em alguns lugares eu quero ficar e de outros eu quero sair correndo. Por exemplo, agora nesse ambiente aqui com plantas, madeira, você, essa energia, eu quero ficar aqui para sempre. Mas em alguns lugares, eventualmente, com menos luz, menos ar, menos elementos naturais, eu quero ir embora. Eu não entendia esse sentimento até eu conhecer essa obra aqui, Feng Shui, Sem Mistérios, e de verdade sem mistérios. Você que já ajudou aí pessoas no mundo inteiro a harmonizar ambientes, tem muitas coisas para te perguntar, mas primeiro é o seguinte: quem olha para esse livro de maneira superficial, e aliás, que capa linda, pode pensar o seguinte: esse é um livro mais técnico. Mas existe uma história pessoal por trás disso, e existe um motivo seu pessoal por ter procurado o Feng Shui. Queria te pedir para poder contar isso para a audiência, contar para mim mais uma vez e mais uma vez te dar as boas-vindas. Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com você, viu? Realmente, o Feng Shui foi uma surpresa na minha vida. Inicialmente começou com uma busca por decorar a minha sala de uma forma harmônica e, de repente, quando eu me dei de encontro com essa técnica, eu percebi que ela ia muito além do que eu imaginava, que ela interfere nos resultados da nossa vida. Então, isso realmente foi muito forte, muito interessante, e tem muitas histórias, inclusive, que estão contadas aí no livro, mas muitas outras, e que é possível a gente, usando técnicas e através do ambiente, trazendo o design biofílico, que é essa questão das plantas, do quanto de nível biótico a gente tem, da ventilação, da iluminação, tudo isso faz com que a gente, além de se sentir melhor, ter bem-estar no ambiente, também a gente possa ter outros resultados melhores financeiros, de relacionamentos, de saúde, que é um ponto que eu prezo muito. Eu vou dar aqui um exemplo pessoal e quero que você, a partir desse exemplo, cite outros casos na sua vida pessoal ou até de clientes seus ou amigos. Perfeito. Tive o privilégio, morram de inveja, Fabi foi me visitar em Dublin, quando eu morava lá, e era uma casa que você lembra, né? Eu achava ela escura, não sentia energia, e aí a gente mudou uma mesa na sala, o sol bateu na mesa, iluminou o ambiente, e não por acaso depois o meu negócio decolou, tanto pela questão harmônica do ambiente, quanto também pela energia maior em função da luz. Isso foi comigo, graças a você. Você tem, assim, exemplos concretos, tanto na sua vida pessoal quanto de clientes, nos quais uma mudança simples ocasionou em um resultado fantástico? Tenho inúmeros cases, difícil até escolher. Escolhe, de repente, o mais recente, ou mais impactante. Eu vou escolher um que começou aqui no Brasil, em São Paulo, e se estendeu até a Espanha. Era uma modelo, ela veio por indicação de uma amiga também que já fez vários projetos comigo, e ela precisava mexer na casa dela, que ela não estava sentindo, não tinha a cara dela, aquele imóvel, e ela estava com um problema muito sério com sucesso, com conseguir fechar negócios e conseguir alavancar a carreira dela. E quando eu cheguei no apartamento, eu até me surpreendi, porque a menina, ela era uma boneca. Parecia uma boneca de porcelana maravilhosa. Eu olhei e falei, parece que é uma androide, nem parece que é uma pessoa de tão perfeita. E a gente começou a conversar e eu sempre falo sobre os objetivos. Tenho aquela minha técnica da varinha mágica, o que você faria com os 3 principais pedidos. E quando eu cheguei, vendo o principal objetivo dela, que era ganhar mais e ter mais sucesso na carreira, eu cheguei, o quarto dela estava na área do sucesso. A área do sucesso é onde a gente tem o reconhecimento do nome, onde faz a gente se sentir mais feliz, mais realizado e conseguir concretizar as coisas. A área do sucesso é do elemento fogo. E como que estava esse quarto? Bege. Bege, creme, é terra. A terra apaga o fogo. E ela estava num processo de autossabotagem muito grande.
Então, na verdade, não era o externo que estava prejudicando, era ela mesma. A gente fez uma mudança nesse quarto, começou a trabalhar com os tons de verde, trouxe super harmonia, mudou cabeceira de cama também, que traz proteção para a cabeça. E em um mês, ela fechou 10 projetos. Que, logicamente, alavancou financeiramente e tal. E um dos outros objetivos dela, que eu acho que foi o mais interessante, por isso eu comecei a falar, é que ela queria morar fora. Mas na época que ela começou o projeto comigo, nem tinha condição, a gente foi trabalhar essa questão desse objetivo dela. E depois desse 1 mês e meio, ela me ligou e falou que estava com uma proposta para ir para a Espanha, para Barcelona. E o mais legal, eu viajando lá, assim como quando eu fui na sua casa, ela, você tá aqui? Quero que você venha aqui em casa fazer o Feng da minha casa aqui também. E eu fui lá e foi incrível e ela começou a buscar muitas outras atividades de realização e virou professora de yoga. Caraca. Olha que transformação de vida incrível. Quando você fala que ir na casa dela fazer o Feng, eu tive o privilégio de ver isso já na prática e entendo. Mas para quem tá em casa agora e fala, mas como é que é isso? Como é que é esse processo? Explica um pouquinho pra gente. É muito simples. Na verdade, é uma visita onde a gente alinha os objetivos que a pessoa, a família ou mesmo que seja a empresa tem naquele momento e a gente começa a visitar as áreas analisando as paredes, as posições, os móveis, os elementos, as cores, como tudo isso está influenciando na vida. Essa é a técnica de harmonização de ambientes, né? Que a gente consegue identificar quais são as áreas energéticas e aí ativar aquelas que estão sendo foco agora de atenção e objetivo para alcançar os resultados. Você falou que você faz uma pergunta da varinha mágica. Faz comigo agora aqui para mostrar pra galera em tempo real como é que é. Vai, vamos Caneta azul vai ser uma varinha mágica lá. agora. Oh, meu Deus. É o seguinte, faz de conta que nesse momento Tá. você está recebendo uma varinha mágica, que você pode fazer 3 pedidos, ou seja, vai trabalhar sua prioridade de vida nesse momento. Se você pudesse fazer esses 3 pedidos, quais seriam esses 3 pedidos? Posso falar agora? Eu seguro a varinha e eu faço assim? E faz assim e já vai pronto. Tá bom. Se eu for muito abstrato, você me fala, tá? Ok. Eu quero ter a sabedoria para equilibrar proteção à minha filha, que chega ao mundo em julho, mas ao mesmo tempo permitir que ela conheça o mundo de maneira diversa e plural. Não sei se ficou claro isso. Perfeito, Ficou? perfeito, Tá? perfeito. Esse é um, Simsalabim. O outro é Simsalabim que fala? Não, é só a varinha mágica. Tá bom. Ela é mágica, nem precisa falar nada. Eu quero que até minha filha nasça, eu consiga viver de renda passiva. Eu não vou parar de trabalhar, mas que se eu parasse, eu pudesse viver de acordo com os dividendos do banco. E que a minha esposa tenha uma recuperação excelente, um parto excelente e uma recuperação excelente após o parto. Tcharam! E daí... Que assim seja, o seu desejo será realizado. E a partir daí, A partir daí, a gente já identificou 3 áreas a serem ativadas na casa dele. que seriam? Primeira área de filhos, obviamente, porque a Aurora está chegando, então, além dessa vida real, saúde, tudo isso para ela. A outra área é a financeira, para que você tenha essa autonomia e possa ter uma liberdade de viver, né, não só trabalhando. E a última, área da saúde, que é para a Gabi, para ela se recuperar. E que é a mais importante de todas, eu considero, porque a área da saúde envolve saúde física, mental e espiritual. Quando a gente tem essas 3 coisas integradas, a nossa vida flui de uma maneira muito mais equilibrada, mais harmoniosa e mais fácil, né? E a partir desses passos, se você chegasse na minha casa agora, o que você faria? Eu recomendaria, por exemplo, na área de filhos é a área do elemento metal. Então, identificar o que tem nessa área, que cores são predominantes, interessante que sejam cores mais quentes, ou branco ou cinza, também porque é a cor do metal, ou às vezes até objetos de metal. Você pode ter, vamos dizer que seja o quarto da Aurora. Pode ter um mobile com coisas circulares que representam metal. Então, são coisas muito simples. Às vezes, por que eu falo Feng Shui sem mistérios? Porque você não precisa transformar, de reformar a casa, quebrar paredes, pintar. São objetos ou posicionamentos, às vezes, como foi o caso da sua mesa, que mudam todo o fluxo energético daquele setor. Quando você encontra resistência tanto de apego ou financeira, quais são os recursos que você eventualmente usa para poder ajudar a pessoa a ter aquela solução, mesmo que ela esteja muito apegada a um objeto ou não tenha dinheiro para investir? Eu adoro resistência. Na verdade, as pessoas que são mais resistentes, e aqui em particular, principalmente os homens, são mais resistentes,
são os que depois mais me indicam. Então, Ok. que recursos eu utilizo? Vamos fazer uma experiência 15 dias sem esse objeto. Ok. Ou vamos reposicionar essa mesa para ver como você se sente. Um teste. Um teste. E foi assim que eu comecei a minha trajetória no Feng Shui. Eu sou economista, administradora, então, para conseguir entender que existem técnicas de ambientação que geram resultados na nossa vida, eu precisei também testar muito. E os chineses lá, há 5.000 anos atrás, eles também começaram com experiência e teste. Então, é isso, é experimentar e a gente dá ações bem específicas, fáceis, de preferência, para que a pessoa sinta o resultado. Aí ela sente aquela provinha, fala, até que foi interessante, talvez coincidência, eu vou testar mais um pouquinho. E assim vai desenvolvendo e vai buscando mais, e aí vai harmonizando os outros espaços também. Perfeito. Você já que começou com a gente um momento um pouco mais de sonoplastia, com o tch da varinha, vamos fazer outra aqui, ó. Fala assim, ó. Tch. Então a gente virou agora a chavinha do Feng Shui para a empreendedora. Eu sei que as duas coisas estão juntas, mas vamos aqui usar essa alegoria para ficar mais claro para a audiência. Vamos dizer que talvez não seja algo que está como prioridade na planilha da pessoa, a menos que não conhece a técnica. Tá? Eu, hoje em dia, que conheço, colocaria ali em cima, mas vamos imaginar que não. Como é que faz, Fabi, para transformar isso de fato em uma carreira, em talvez um país que talvez não ainda conheça a tão fundo os benefícios da prática? Essa é uma pergunta excelente, porque muitas pessoas, elas mistificam o Feng Shui por não conhecer, né? Então, não só aqui no Brasil, mas em outros países ainda existem muitas resistências. Quando normalmente a pessoa tem algum problema e que ela já tentou de tudo, e ela começa a ter que encontrar outras soluções, é um bom momento para a gente buscar uma harmonização de ambientes. Então, realmente é um caminho que facilita as coisas para que elas possam dar andamento e abrir possibilidades e outras coisas. Quando você fala que você gosta de resistência, eu imagino que você já pensou na hora em algum cliente resistente que Sim. depois teve resultado. Não precisa falar nome se não quiser, mas qual era a resistência, o que você fez e o que aconteceu? Tinha um cliente que tinha uma empresa que estava em concordata. Faz já uns 10 anos isso. E o sócio dele me chamou quando eu estive na empresa e comecei a ver os ambientes, né? Era uma indústria, inclusive, do setor de plástico. Tinham uma área, que é a área da prosperidade dele. Estava um verdadeiro caos. Desorganizada, era tudo que era sucata, até de máquinas antigas, de materiais, estava tudo lá. E esse senhor que me chamou foi falar com o sócio. E esse sócio foi muito resistente. Ele falou, eu não acredito nada disso. Se fosse só arrumar a casa, então, era muito fácil. Eu tenho a minha vida inteira, 20 anos trabalhando aqui. Você acha que eu não sei por que essa empresa está falindo? Não sei, não. E aí foi quando eu fiz também esse convite para eles. Eles fizeram um trabalho de housekeeping, né, que falava na época, de reestruturação, de layout de fábrica, inclusive. E essa fábrica conseguiu se recuperar financeiramente. Então, falando em termos de negócios mesmo, não é, isso tá gostosinho, não. Negócios, ela se recuperou financeiramente e depois de, acho que 2 anos, aquele sócio que me chamou comprou a parte do outro. Uau. E aquele que estava totalmente negativo começou a me indicar para vários outros clientes. Hoje ele está morando nos Estados Unidos e até hoje eu tenho amizade com ele, com a mulher dele. Então, assim, são muitos cases, né? De coisas que acontecem que, às vezes, até eu me surpreendo, né? Porque o objetivo era que melhorasse, que eles conseguissem sair daquela situação, mas não pensei que iria tão longe, né? Incrível. Ainda num assunto um pouco mais business, negócios, não sei se para você, de início, escrever o livro tinha uma intenção já de ter ali uma alavanca comercial para vender mais produtos e serviços. Mas eu sei que isso aconteceu. Então me conta um pouquinho das consequências na tua vida em termos de negócios após um livro lançado best-seller. Isso foi muito interessante, que aconteceu ano passado.
E eu não tinha a expectativa de ampliar, porque eu já tenho muito cliente, né? Então, não era meu objetivo. Meu objetivo era expandir e levar esse conhecimento de uma forma simples para o maior número de pessoas possível. E foi incrível. Eu estava tranquila, numa certa zona de conforto, né? Porque a gente vai achando os caminhos. E depois do livro, foi um boom em termos de carreira para mim, né? Muitas outras portas foram se abrindo. Ainda estou em construção agora do curso de formação, porque eu quero formar consultores de Feng Shui, porque assim como foi transformador na minha vida, eu sei que hoje muitos designers de interiores, como eu sou, arquitetos, sofrem com um processo, às vezes, de mostrar o que é melhor para o cliente não aceita, e o Feng Shui ajuda nisso, a trazer argumentos que vão mudar a vida da pessoa, né? Então, mudou drasticamente e ainda está mudando. Eu estou em total processo disso agora. Assim, realmente foi muito confortante, gratificante, porque eu nem acreditava que era possível. Sempre tive esse sonho de escrever um livro, mas achei que estava distante, assim como muitas pessoas devem achar. Será que eu posso? Será que é possível, né? Então, trazer essa questão de poder ser um best-seller num tempo de espaço tão curto foi, assim, algo incrível. Esse está sendo o primeiro de uma trilogia, porque eu estou falando nesse livro dos ambientes internos, de como harmonizar os espaços internamente. O próximo, que eu já estou no 5º capítulo, vai ser sobre os ambientes externos. Que influências a gente tem? Hoje nós temos influência não só de clima, de ar, mas a gente tem antenas demais. A gente tem influência de subsolo, de coisas que a gente não está vendo, né? Influências de fluxo de rua, de poluição, de muitas coisas. E tem algumas possibilidades de cura, de compensação que ajudam muito. E o terceiro, que vai ser para o ano que vem, vai ser sobre a harmonização das pessoas. Uau! Dos indivíduos, baseado também na medicina chinesa, no ciclo dos elementos da natureza, que todos eles têm essa base. E então essa trilogia, até o ano que vem, está pronta. O segundo, eu consigo imaginar, claro, não na profundidade, você vai trazer essas técnicas mais para ambientes externos. Mas em relação a pessoas, me dá um exemplo do que pode ser feito. Existem alguns estudos do fluxo energético, do mesmo que tem na casa, no ambiente, nós temos no nosso corpo. Ok. Então, por exemplo, o nosso coração é o elemento fogo, com a circulação. Fígado, vesícula biliar é madeira, sistema urinário é água, pulmão respiratório é metal. Então, do mesmo jeito que esse equilíbrio do ambiente, a gente tem internamente também. Ok. E como a gente pode equilibrar esses elementos? Existem forças até no próprio ambiente. Por exemplo, uma pessoa que precisa ter mais madeira, porque ela é uma pessoa que não tem muita iniciativa, por exemplo, você pode fortalecer madeira fortemente na casa dela. Como? Com coisas difíceis? Não, com plantas, com flores, com um quadro, às vezes, de primavera, né, de um campo lindo, né? Então, são essas coisas que a gente traz também via ambiente e algumas outras coisas também com pedras, cristais, que são elementos também da natureza que fortalecem alguns elementos específicos necessários. Perfeito. Então, olha, gente, a Fabi, trilogia no universo do Feng Shui. Eu fui best-seller 20 vezes já. Se você quer conhecer outras histórias como a minha, como a dela, segue o canal, compartilha pra galera. E claro, caso você queira ser best-seller como eu e a Fabi, nosso curso está te esperando. Clica aqui que a gente está à sua disposição. Fabi, vamos lá. Você aqui deu um show, mas ainda tem um cara cético em casa te assistindo que tá assim, não sei não. Pra esse cara que ainda não leu o seu livro, não te contratou, tá ali com uma cara meio assim, vou, não vou. Tem alguma dica simples que ele possa fazer agora, sem nenhum investimento muito grande de tempo ou dinheiro, para já sentir o gostinho? Adoro essas perguntas inteligentes. Sim. Uma dica que serve para qualquer ambiente, seja escritório, residência, empresa. Localiza onde é a parte central desse imóvel. E como fazer isso? Você vai pegar todas as extremidades da planta, do layout, faz um X, que você já vai achar o meio onde é essa área central. Essa área central era da saúde, lembra que eu falei que era muito importante para a gente? Até para as empresas, saúde da empresa também. Essa área era do elemento terra.
Então, se houver a possibilidade de levar um vaso de planta na Uhum, terra, uhum. para essa área é muito legal. Outra coisa, essa área ela tem que estar limpa, ela tem que ter fluxo, não pode estar estrangulada. E ter uma ótima iluminação, de preferência num tom mais amarelado. Eu convido você e desafio a transformar essa área da saúde, do espaço que você desejar, e perceber o quanto você vai ter de mudanças em termos de equilíbrio, de harmonia também nas outras áreas. Porque essa área, ela influencia todas as outras. Quando a gente está doente, a gente não se prejudica em várias áreas, mas ela também é influenciada por todas as outras. Então, essa seria a dica principal. Cuidem da área da saúde em primeiro lugar. Faz isso agora, enquanto isso, deixa ligada a televisão aí, ou o laptop, ou o celular, e escuta aqui a gente que não terminou ainda. Fabi, quero voltar o holofote para você em breve, mas sei que você também trouxe algumas perguntas para mim. Sim. E queria agora deixar você à vontade. Sou aqui um livro aberto. Fica à vontade. A primeira pergunta é com relação a toda essa experiência dessa sua trajetória como mentor literário. Qual foi o principal desafio que você teve e como você superou? Desafio que eu encontrei na minha trajetória pessoal. Exato. Vamos lá. São duas coisas diferentes, tá? Eu vou trazer um desafio que eu encontrei, eu, Arnaldo, eu com a minha vida, e o desafio que eu encontro para com os meus mentorados. Na minha vida pessoal, foi quando eu não entendi ainda que você pode viver da escrita sem viver de livros. Essa é uma distinção fundamental, porque até 3 anos atrás, eu queria ser o Paulo Coelho. Só que o Paulo Coelho, eu sou muito fã do Paulo Coelho, mas acho que o Paulo Coelho hoje, se ele começa do zero hoje, ele não consegue ser o Paulo Coelho. Porque o mercado mudou muito, Paulo Coelho. Te amo, tá? Você entendeu o que eu tô falando. Com certeza. Então, foi muito frustrante no começo encarar esse mercado com uma visão ainda um pouco mais romântica e falar, cara, E agora? viver de livro é difícil pra caceta. E aí eu entendi que viver da escrita não implica em viver de livros. Tive alguns exemplos de pessoas que têm 1, 2, 3 livros publicados, que, óbvio, esses livros vendem, geram algum capital de giro, mas que, sobretudo, geram autoridade para que elas vendam produtos mais caros. Então, pensei em desistir várias vezes, porque até o meu 3º livro, eu não era ainda mentor de escrita. Então, eu dependia 100% deles para viver. E não estava conseguindo. Então, pensei em desistir. Foi quando eu vi algumas pessoas que faziam isso. E é interessante isso, né? Porque a diferença da escassez para a abundância. Quando eu vi pessoas que já faziam algo, em vez de eu pensar, putz, elas já fazem, esse lugar está tomado. Eu pensei, se elas já fazem, eu posso fazer. E hoje, não vivo de livros, vivo muito bem da escrita. Esse é o principal desafio meu pessoal. Incrível. E, coincidentemente, é o principal desafio também com a minha audiência. Porque muitas pessoas ainda têm essa visão romântica do livro físico, do lançamento presencial com um monte de gente, que hoje em dia são muito mais métricas de autoridade que são importantes, mas muito menos financeiras. Então, hoje o conselho que eu dou para você que está em casa, é viva sim da escrita, mas não só de livros. Use os livros, claro, para escrever, se curar durante o processo, ganhar algum dinheiro, virar best-seller, ganhar autoridade, mas também para você usá-los como alavanca para vender produtos mais caros. No meu caso, a mentoria, pode ser palestra, consultoria, que você dá muito também, está vivendo isso. Então, acho que esse desafio, ele tangencia a minha jornada e também o que eu tento ensinar hoje para meus mentorados. Perfeito. Eu já vivi isso. Já percebi, eu não fazia ideia do quanto um autor ganha pouco só com livros. Pois é. Muito bom. E tem uma outra curiosidade que eu tenho a seu respeito. Aí é um pouco mais pessoal, mas acho que isso hoje em dia faz parte do dia a dia de cada um e pode ajudar muitas pessoas as suas dicas. Os cuidados que você tem com luz azul, com excesso de celular, as pessoas estão adoecendo com isso. Como que isso veio para você e como você lida com isso? Que tipo de dicas você podia dar também para que as pessoas cuidem dessa parte? Eu fico feliz com essa pergunta, porque me perguntam muito quanto eu ganho, como eu vendo tanto, o segredo do meu treino na academia, e a verdade é que o segredo por trás disso tudo
é uma verdade que não é tão sexy, mas é que eu tenho uma rotina muito regrada que todo dia eu faço igual. E isso passa por esses limites que eu me imponho. É claro que por eu ter uma mente muito ativa, você sabe disso muito bem, eu acho que eu tenho que cuidar disso com mais carinho. Mas, por exemplo, coisas que eu faço, você sabe disso, juro que é verdade. Eu não tenho Instagram no meu celular. Meu celular é todo em preto e branco, não tem notificação ou qualquer rede social. Eu não mexo no Instagram. É até engraçado, às vezes a pessoa fala assim, não, você viu lá no Instagram? Eu falo, não. Quem mexe é a minha equipe, claro que é um privilégio ter minha equipe, mas também acho que é legal ter essa iniciativa. Você já viu meu computador, né, como é que eu trabalho? Meu computador, ele tem a tela vermelha, eu uso óculos com bloqueio de luz, tenho limite diário. Então, é claro que a ideia de lançar uma comunidade de best-sellers é boa, existe talvez algum talento por trás disso, mas o pão com manteiga, o arroz com feijão do que eu faço está nos meus hábitos e faz parte desses hábitos me impor limites em relação a celular. Tô pensando, tem que ver se a minha equipe vai permitir aí, quando a minha filha nascer, eu passar um tempo sem WhatsApp, inclusive, para ficar bem focado na família. E assim, pode ser que eu não consiga, mas só de pensar nisso, eu acho importante. Então, olha, você que está em casa e quer implementar isso, você pode colocar o celular em preto e branco, o que vai diminuir aí os seus gatilhos. Se você não trabalha com Instagram, honestamente, por que você tem Instagram? Não sei. Então você pode também eventualmente deletar ou limitar o tempo. Você pode colocar limite de tempo no celular por dia. Você pode comprar um óculos com bloqueio de luz azul. Você pode diminuir o filtro de luz azul no seu computador, entre outras coisas que eu faço. Mas é o que eu te falei. Falar disso não é tão sexy, não é tão atrativo. As pessoas preferem falar de faturamento, de ideias mirabolantes. Mas se tem algum segredo no que eu faço, é essa parte chata, porém essencial. Essencial, porque fazendo isso você também consegue liberar seu tempo para outras coisas Exato. muito mais grandiosas Exato. do que a gente ficar viciada naquela telinha ali, né? Em várias telinhas, na verdade, Sim. hoje em dia, não é uma só. E a última pergunta que eu queria te fazer é com relação a perspectivas futuras, porque eu gosto muito disso, de imaginar para onde que a gente está indo. Às vezes a gente não sabe toda a trajetória, o caminho, os detalhes, mas pelo menos em termos de rumo, né? Hoje você tem uma visão bem ampla em termos de negócios, não só da questão de livros, mas o que você está buscando aí? Quais são os novos temas, os novos projetos? E acho que vai ser muito bom saber isso. Muito. A gente não pode ser utópico, né? Quando eu era criança, eu queria jogar futebol, queria fazer música, queria fazer cinema. E aí eu tentei isso durante algum tempo. Também na época eu não tinha tanta ética de trabalho, então assim, no primeiro obstáculo eu desistia. E hoje eu encontrei um caminho que eu amo e que me dá remuneração para cuidar da minha família, que é esse caminho não só de escrever e lançar livros, mas também mentorar autores. Mas existe ainda em mim um artista que quer deixar essa veia aflorar um pouco mais. Então, quando eu fiz aqui a varinha mágica e falei da renda passiva, aposentadoria é uma palavra que no meu dicionário não existe, tá? Mas eu penso eventualmente em não estar tão imerso no processo dessa mentoria, sempre presente nela, óbvio, mas também me liberar um pouco mais para poder criar mais arte, música, cinema, sempre com mensagens por trás e de acordo com as minhas predileções. Não sei se isso é um plano para agora, mas é uma veia que eu tenho voltado a trabalhar bastante. Eu acho muito legal que hoje olhar para isso não vira mais utopia, porque eu, como um autor de livros que tem uma comunidade, tenho um caminho muito direto do livro para a música, do livro para o cinema. Então, eventualmente, fazer isso e talvez depois também ensinar isso para as pessoas, só de falar isso já me enche de energia. Já cresce. Eu senti essa mudança. Pois é, então obrigado por perguntar. De novo, não é utopia, você é pai de família agora, então claro que a gente tem que olhar para as finanças como prioridade para poder prover. Mas se as duas coisas se encontrarem, a minha arte e minha remuneração, eu topo. Ó, varinha aqui de condão. Essa varinha aí já tá registrada, hein? Meu amor, obrigado pela pergunta. E falando em sonhos e ambições, queria agora voltar para você o holofote e deixar você aí livre com a audiência para dar uma última mensagem. Você pode cantar, dançar, fazer acrobacia, fazer mágica, fazer um pedido. Usar a varinha mágica. Fazer o que você quiser. O espaço agora é seu, por favor, fica à vontade. Eu quero deixar uma mensagem de inspiração, principalmente para aquelas pessoas que não acreditam muito,
que é possível mudar. Mudar de trabalho, às vezes mudar de um relacionamento que já não é mais frutífero, mudar de cidade, de país, que possam encarar essa nova realidade, esse novo desafio com confiança, com coragem, acreditando que é possível fazer essa transformação sem medo de ser feliz. Eu aplico isso, tudo isso que a gente conversou aqui não é só teórico, né? Eu aplico isso na minha vida e sei o quanto é importante e vejo também outras pessoas, né, falando em termos de arte, que você falou agora que eu amo, estou fazendo inclusive minha 4ª pós agora em arte terapia e tenho percebido processos incríveis. Então, acreditem, independente de um caminho que você escolheu uma vez, você não precisa continuar nele sempre. Se outras pessoas te falam que não vai dar certo, que você não é capaz, acredite, você é. Você sabe e pode muito mais do que acredita. Coisa linda. E quem tá agora em casa querendo pular na câmera para fazer com você a consultoria, comprar o seu livro, como é que te encontra nesse mundão digital aí? Acho que hoje o caminho mais fácil tem o meu site, fabianabaggio.com.br, mas também via Instagram, @fabianabaggio. Fabi, muito obrigado, meu amor. Muito obrigada, Um prazer querido. sempre aprender com você. Obrigado. Obrigada. E para você que tá em casa e quer, como eu e como a Fabi, ser best-seller, mais uma vez eu te falo, esse movimento não é só sobre autoridade, mas sobre fazer questão que outras pessoas tenham acesso a uma verdade que pode mudar vidas. A Fabi mudou a minha vida com a obra dela, vai mudar a sua, e eu quero que você também acredite, escreva o seu livro e mude a vida de pessoas. Conte conosco para isso, o link para o curso está aqui embaixo, e mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, obrigado Fabi, obrigado a todos. Obrigada, Arnaldo. Até a próxima. Tchau, tchau, obrigada.